para a glória do teu próprio nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa noite eu quero que a gente tenha uma conversa acerca da nossa vida. Amém? O tema dessa noite é marcando histórias. Amém? Marcando histórias. Esse é o tema essa noite que a gente vai estar conversando. Gente, nós fomos feitas para marcar histórias. Todo mundo aqui é marcada por uma história. Todas nós somos marcadas por uma história. Todas nós. Se eu falar para você pensar em algo agora, você pensar em algo, pense em algo que a primeira coisa que vem no seu coração, a primeira coisa que vem na sua mente. Nós lembramos de histórias da nossa infância. E nem sempre são histórias boas, mas são histórias que nos marcaram e que nos marcam até hoje. Todas nós somos marcadas por histórias boas e por histórias ruins. Todas nós somos marcadas. Mas o interessante é claro na palavra de Deus, que a criação do homem e da mulher foi feito para marcar história. Por quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Você tem marcado história? Porque a sua história ela já foi marcada até aqui de alguma maneira. E você tem marcado histórias. Para a gente marcar uma história, para a gente marcar uma geração, para a gente marcar um ciclo da nossa vida. Quando fala de marcar histórias, a gente pensa logo do lado de fora. A gente pensa logo, porque as mulheres são tantas funções que quando fala alguma coisa, ela pensa logo no filho, no papagaio, na casa, no esposo, no trabalho e por último ela pensa nela. Por último. Não consegui fazer isso por causa do meu filho. É verdade. Não estou falando, eu não estou negando a realidade. Mas para marcar história, primeiro você faz história. Você faz a sua história valer a pena. Amém? Você marca uma história fazendo a sua história. Porque a gente não marca vidas, a gente não marca um tempo com palavras. Quantas vezes você fala com seu pai ou você fala com seu filho a mesma coisa? Mas aquilo que você faz, ele não esquece. Não é assim? E eu queria, essa noite, lembrar você que está aqui, mulher, que está nesse mês, né? Não existe um mês, não existe uma data especial no calendário para lembrar você, se não fosse importante, que você é mulher. Amém? Que você é mulher. E eu queria falar um pouquinho das Marias que marcaram história na Bíblia. E o que a gente observa? Que antes delas marcarem história, elas foram marcadas por alguma história. Amém? E o que a gente percebe? É que a dificuldade de marcar histórias, a dificuldade de fazer história, a dificuldade de marcar uma geração, ela vem porque Satanás, antes mesmo da gente vir ao mundo, ele tenta nos roubar a melhor parte. Muitas mulheres que estão aqui, até o final, vão identificar que não está marcando história, porque o inimigo roubou a sua melhor parte, em toda essa trajetória. Quando a gente olha para Maria,
que foi escolhida para ser mãe de Jesus. Qual era a história de Maria? Uma virgem simples, uma menina simples, uma menina pura. Essa era a história de Maria. Só que a gente vê que ela decidiu fazer história. Por quê? Porque ela decidiu ter uma vida consagrada ao Senhor. O que é uma vida consagrada ao Senhor? Ela não planejou ser mãe de Jesus, mas ela disse: todavia seja feita a tua vontade. Oração de consagração. Faça o carisma que você vai aprender. Amém? Ela fez uma oração de consagração. Todavia seja feita a tua vontade na minha vida. Eu não tinha esses planos, mas eu aceito a tua vontade. Então ela sai de uma vida simples, ela decide fazer história, tendo uma vida consagrada a Jesus. E o que ela passa? Ela passa por uma submissão, ela passa por uma vergonha. Como que a virgem está grávida? Não é? Mas o que você observa? Ela marcou história, porque ela teve fé e coragem. Fé e coragem. Para marcar histórias, nós precisamos ter fé e coragem. Amém? A segunda Maria que eu queria falar, abra em Lucas, capítulo 8, versículo 1. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículo 1. Lucas capítulo 8, versículo 1 diz assim: e aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Olha que interessante. Maria Madalena, ela tinha uma vida marcada por casta de demônios. A palavra de Deus diz que o Senhor ia libertando, tirando os espíritos malignos e as enfermidades. Essa era a história de Maria Madalena. Só que no momento que ela foi liberta, ela decidiu fazer a história dela. Ela se tornou discípula de Jesus. E ela estava ali para anunciar a ressurreição de Jesus. Ela começou a caminhar seguindo o Mestre. Amém? A história dela não foi mais, está lá, a endemoniada. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. Mas começou a ser a história daquela que segue Jesus. Amém? Porque ela decidiu fazer disso a história dela. Nós vemos também, abre em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Lucas 10, do 38 ao 42. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos seus pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha só, o que nós vemos aqui? Maria
simplesmente parou. Não que Marta estava fazendo alguma coisa errada de tentar organizar a casa. Não. O problema é que há muita organização, as distrações às vezes do ativismo, faz você perder a melhor parte. Tem hora que você está varrendo a casa e Jesus passa na sala. E você diz para Jesus: Jesus, eu não posso parar agora, eu estou varrendo a casa, porque daqui a pouco a criança vai chegar. Daqui a pouco o marido vai chegar. Eu ainda tenho que lavar roupa, ainda tenho que fazer isso. O meu horário é cronometrado. Foi isso. Maria estava ali. Olha só, Maria e Marta e Lázaro eram amigos de Jesus. E a palavra de Deus diz que logo quando Jesus chegou, Maria parou para ver os ensinamentos, no momento de agitação. Depois essa mesma mulher estava em um luto do seu irmão. E a gente vai ver lá na frente que quando ela chorava, o choro de Maria, porque Lázaro havia morrido, fez com que o coração de Jesus ficasse triste. E Jesus foi lá. A palavra de Deus diz que o coração de Jesus se inquietou. Gente, uma pessoa chorando, inquietando o coração de Jesus. Por quê? Porque ela não era qualquer pessoa. Ela era uma mulher adoradora. Amém? Ela era amiga, ela estava ali. E olha, o que a gente vê aqui? Satanás tentando roubar a melhor parte. Qual a melhor parte? Porque você limpa a casa hoje, amanhã ela está suja de novo. Ou é só lá na minha casa? Eu limpo o dia, no outro dia parece que eu nem tirei a poeira. Aí a louça, meu Deus, vai ter louça todo dia para lavar. Não é assim, gente? Então, o serviço que Marta estava fazendo existia todos os dias, todas as horas. Mas ali, naquele momento, daquela correria, a indignação dela era roubar a melhor parte de Maria. E já a gente vai entrar nessa melhor parte de Maria. Amém? E aí, gente, a gente precisa entender. Maria marcou a história que tanto é falada. No mundo de hoje tem o coração de Maria e não de Marta, não é isso que se fala? Maria marcou a história. Por quê? Porque ela decidiu fazer da história dela uma vida de adoração. Amém? Ela decidiu escolher de fato o que era necessário. Nós marcamos histórias fazendo a nossa própria história. Maria Madalena deixou de ser endemoniada e decidiu ser discípula. Amém? Maria, a virgem, decidiu: eu vou ser consagrada e vou ser a mãe de Jesus. Maria, irmã de Marta, decidiu ser adoradora e não aquela que não para de trabalhar. Amém? E eu queria essa noite que nós possamos entender algumas coisas. Marcar a história não é uma construção externa, mas é uma construção interna. A primeira coisa que Deus quer, quando o Senhor fala ali a Maria, uma coisa só é necessária. Aonde é que o inimigo ele nos rouba? Na nossa essência. Se você não sabe qual é a sua essência é a adoração. A sua essência é adorar a Cristo Jesus, que te salvou, que te redimiu. Amém? Glória a Deus. A primeira coisa para você marcar a história: não deixe o inimigo te roubar a melhor parte. Qual é a melhor parte? A adoração. Amém? Porque tudo aquilo que nós adoramos é o que nós nos tornamos lá na frente. Por que eu não posso deixar o inimigo me roubar a melhor parte?
Por quê? Porque ele vai roubar a essência da minha adoração. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Às vezes a tua mãe tentou te abortar, não queria que você viesse ao mundo. E eu não julgo, porque às vezes as circunstâncias, o medo, o julgamento, tanta coisa, talvez ela não estava preparada para isso. E aí ela tentou abortar. Só que quando você nasceu, você cresceu, você descobriu essa história. E o que você carrega? Uma raiz de rejeição. Porque a minha mãe não me queria, o meu pai não me queria, essa família não me queria. E o que essa raiz de rejeição, ela faz? Ela te distrai do propósito de adoração. De adorar o Senhor porque você veio ao mundo, porque você tem um propósito, porque você vai marcar histórias, porque você vai fazer a diferença. O diabo, ele é sujo, ele rouba a melhor parte. Sabe qual é a melhor parte? É de você ser uma pessoa alegre. Quantas mulheres aqui já foram roubadas na sua alegria? Era uma pessoa alegre e hoje já não consegue se alegrar na vida. Por quê? Porque foi traída. A traição roubou o teu lugar de adoração. Porque você não entende por que o Senhor permitiu certas coisas. Ou então você se tornou viúva. Ou então o trabalho. Ou então você tem que fazer tantas coisas porque você que sustenta a sua casa. O inimigo, ele quer roubar a melhor parte. Sabe qual é a melhor parte? O amor que está dentro de você. A alegria que está dentro de você. E a paz que está dentro de você. Nós não marcamos história sem amor, sem alegria e sem paz. Por isso que o diabo vem e tenta roubar a melhor parte. Porque essas três coisas nós conseguimos nos pés do Senhor Jesus. E aí o inimigo vem e rouba a melhor parte, que é a essência da adoração. E nós não deixamos de adorar, porque em nós existe adoração. Só que às vezes ele rouba a essência da adoração verdadeira. E nós começamos a adorar as coisas falsas. Nós começamos a colocar ídolos para nós adorarmos. Nós começamos a correr atrás do vento. É uma carência, é um peso na sua casa, né? É um desejo que vira um ídolo. O casamento, é o esposo, você já não sabe mais a sua identidade. São tantas coisas que o inimigo vai tirando. Por que isso tudo acontece? Porque em algum momento o inimigo tocou e roubou a nossa melhor parte. Amém? Glória a Deus. O que a adoração, ela vai trazer para você? Ela vai trazer vida. Amém? E só adora quem tem temor ao Senhor. Maria parou porque ela tinha temor ao Senhor. Ela reverenciava ao Senhor. A adoração, ela caminha do lado da paixão. Amém? Quanto mais eu amo, mais eu adoro. Quanto mais eu amo, mais eu admiro. Amém? E esse amor de admiração profunda, de desfrute, tem que ser pelo Senhor. Por quê? Porque Ele é o único que não nos abandona. Amém? Glória a Deus. Então a primeira coisa, você marca história fazendo a sua história. A adoração é carregada de temor. A segunda coisa para você marcar história é você ressignificar a sua história. O que é ressignificar a sua história? É mudar o sentido. A Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. 7 vezes. Amém? Ela ressignificou, ela mudou o sentido da vida dela. Eu andava por aqui, eu andava carregada, mas agora eu vou andar daquele lado e do lado de Jesus.
Mulheres que marcam histórias, elas ressignificam a sua vida. Por quê? Porque senão você vai marcar histórias, mas você vai marcar do jeito que você foi marcada. Quantas vezes mães espancam filhos e ficam com aquele sentimento de culpa, mas porque foi espancada também. Humilha porque foi humilhada também. Não ama ninguém porque nunca teve amor também. Só que a gente não marca histórias ficando no mesmo lugar. Mulheres que marcam histórias, elas ressignificam o sentido da sua vida. Eu estou nesse sentido, eu fui direcionada para esse sentido. Não existe isso. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Isso não existe. Amém? Porque nós nascemos de novo, nós não tomamos banho de piscina. Quando a gente sai daquela piscina, a gente está dizendo para Satanás: ei, Satanás, o sentido da minha vida agora é outro. E até aqui, você roubou a minha melhor parte. A minha alegria de viver, de desfrutar das coisas de Deus, mas agora é diferente. Amém? Mas agora é diferente. Você pode ver a mulher samaritana. Aquela mulher, ela se relacionava com todos os homens. Mas ela encontrou Jesus. Ela começou a adorar Jesus. E aquilo que você adora, você se parece. E ela começou a ir pelo povoado e a falar do Senhor Jesus. Até encontrar o Senhor Jesus, Satanás tinha roubado a melhor parte daquela mulher. A dignidade. Amém? Mas ela ressignificou a vida dela. Ela mudou o sentido. Ela mudou o sentido da vida dela. E talvez você se pergunte assim: por que eu preciso marcar histórias? Primeiro, porque você está viva. Você acha, a palavra de Deus diz que todos os que estão vivos louvem ao Senhor. Declare os seus feitos. Você acha que você está aqui e que Deus quer que você fique em uma vida de miséria? Em uma vida de uma dependência emocional que não acaba nunca? Vivendo com narcisistas, com psicopatas. E você acha que Deus quer que você termine a sua vida assim? Não. Deus quer que você se separe também? Não. Porque uma mulher que decide fazer algo na sua história, o posicionamento dela faz o inferno se colocar na sua insignificância. Amém? O inferno, ele tem que estar debaixo dos teus pés. Às vezes a gente tem que ombrar mesmo com uma irmã, com alguém que tem o mesmo coração que você, para orar juntos. Amém? Glória a Deus. Romanos 8:19 diz assim, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A gente se sujeita a muita coisa que Deus não quer. Nós temos que marcar história, porque nós estamos vivas. A segunda coisa, porque nós temos uma vida com propósito, com um objetivo. Amém? Nós temos uma vida com um objetivo, que é glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. E essa noite nós precisamos ter esse papo de sala. Amém? Porque senão você vai ficar vindo para o culto, você vai chorar. Quanto tempo tem mulheres que estão em batalhas aqui? E às vezes a batalha que você está vivendo é só uma falta de entendimento. Deixa eu te dizer algo bem aqui. Às vezes na sua casa, todos os dias, o seu marido marca a sua história, te chamando de tudo que é nome.
E o problema não é ele te chamar, porque às vezes ele precisa ser transformado. O problema é você aceitar. Eu prefiro ficar calada para não brigar. Eu não estou dizendo para você brigar. Mas o problema é aquela palavra descer para o seu coração e você achar que você é isso. Porque isso revela uma falta de identidade. O que é identidade? Percepção, revelação de como Deus me vê. Você acha que Deus te vê da maneira que te chamam? E por que você aceita? Porque você precisa voltar para a melhor parte. Você ressignifica a sua vida. É de joelhos diante do Senhor, primeiramente. Dizendo para o Senhor, Senhor, eu tenho que me levantar desse lugar. Essa situação, essa circunstância, roubou a minha melhor parte. Hoje, em vez de ser uma mulher forte, eu sou uma mulher fraca. Fora de casa eu estou rindo, mas dentro de casa eu choro. Eu não me sinto amada. Tem luta que eu não aguento mais. É nos pés do Senhor. E se você está fazendo propósito, em cima de propósito, e nada está mudando, tem alguma coisa errada, está te faltando entendimento. Alguma coisa está errada, sabe por quê? Maria Madalena não ficou, a mulher samaritana não ficou um mês, não, conversando com Jesus. Amém? O momento que você entende, a sua vida é transformada. Essa noite, eu queria que você ficasse de pé. Vou chamar o louvor aqui. E eu queria que você, nesse momento, pensasse, trouxesse a sua memória, nesse momento. Onde foi que foi roubada a sua melhor parte? Talvez você está no ativismo. Fazer as coisas para Deus é diferente de fazer a vontade de Deus. Onde foi que foi roubada a sua melhor parte? Às vezes pode ter sido um divórcio. Você era uma pessoa feliz, mas porque aconteceu um divórcio, foi roubada a sua melhor parte. Cadê a mulher alegre que existe dentro de você? Cadê a mulher proativa que existe dentro de você? Cadê? Essa noite você vai tomar de volta a sua melhor parte. Você vai voltar à essência da adoração que te fortalece. Tudo que tirou a adoração da tua boca e que tem tirado, que tem gerado prantos de tristeza, serão retiradas essa noite nesse lugar. Você pode fechar os seus olhos, você pode colocar a mão sobre o seu coração. E nesse momento, eu queria que você lembrasse onde que foi roubada a sua melhor parte. E que você pegasse de volta e falasse, Senhor, eu vou marcar a história. Eu vou começar marcando a minha própria história com as decisões que eu vou tomar. Onde foi que foi roubada a sua melhor parte? Onde foi? Foi em um abuso? Foi em um casamento que se tornou o inferno em vez de se tornar o céu? Assim como Deus viu Maria chorando, Jesus viu Maria chorando, e a palavra de Deus diz que o coração dele se inquietou. O coração de Deus vai se inquietar agora com a sua oração. E Ele vai mandar tirar a pedra desse túmulo para você vir para fora. Deus vai mandar a pedra ser retirada essa noite para você vir para fora. Se marcaram a sua história, alguém marcou a sua história de maneira indevida, você é insegura, medrosa. Roubaram de você algo de Deus. Mas deixa Deus essa noite escutar que você quer vir para fora. Que você quer de volta a sua melhor parte. Você quer o seu coração de volta. Pode ligar as luzes para mim. Você vai falar com o Senhor agora. Você vai identificar qual a melhor parte sua que foi roubada. Não é só a irmã do lado
que foi escolhida para marcar histórias. Você vai precisar se ver de maneira diferente. Essa palavra o Senhor ecoou o dia todo, a semana toda. O Senhor disse que tem filhas aqui que tem que marcar histórias, mas estão em cavernas que nunca mais saíram. Estão em cadeias que nunca mais saíram. Estão com vergonha, estão cheias de medo. Deixaram alguém tocar no que não deveria. Não sabe por onde sair nem como sair. Mas o Senhor vai tirar a pedra desse túmulo. O Senhor vai tirar a pedra desse túmulo essa noite. Ah, Espírito Santo Consolador. Faça a sua oração aí no seu lugar.